Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o atendimento às vítimas de mal súbitos, né? Então, nesse momento, vamos falar de infarto. E aí eu quero salientar com vocês o que é infarto, porque é muito comum as pessoas acharem que infarto só acontece no coração. E infarto não acontece somente no coração. O significado de infarto é a obstrução de um vaso sanguíneo em qualquer lugar do corpo. Então, se é uma obstrução no coração, né, a gente vai chamar de infarto do miocárdio. Se é uma obstrução no encéfalo, nós vamos chamar de AVE ou AVC. Se é uma obstrução nas pernas, vai ser uma trombose, né? Então, toda obstrução de vaso é um infarto, tá? Independente de onde ocorra. Por isso que a gente chama de infarto agudo do miocárdio, que é o músculo cardíaco, para identificar bem, que vocês encontrarão no prontuário como IAM, tá? Então, olha lá, morte de parte do músculo cardíaco devido ao bloqueio de sangue e oxigênio. E aí eu coloquei um desenho para vocês, na verdade eu coloquei vários desenhos para vocês poderem identificar bem o que está acontecendo. Tem que ficar muito claro para vocês que quando a gente está falando de infarto agudo do miocárdio, nós estamos falando do músculo cardíaco, do revestimento. Nós não estamos falando das artérias e veias que passam dentro do coração, certo? Que fazem aquele fluxo, né, do sangue, que vai ser a pequena e grande circulação para o corpo inteiro, tá? Então, o infarto agudo do miocárdio é o músculo cardíaco, que são as coronárias especificamente, tá? O que está acontecendo e quero que vocês observem. Quando nós falamos em infarto e nós estamos falando em morte de tecido por falta de oxigênio, olha ali uma isquemia, né, acontecendo, né, onde obstruiu, não recebe mais sangue, aquele tecido morre. Isso é claro que vai ter consequências e vai gerar uma insuficiência cardíaca, dependendo de parte do tecido que vai ser afetado por essa obstrução, né? Então isso vai acabar levando depois a uma insuficiência cardíaca e a uma parada cardíaca, certo? Olha aí, aí é para vocês observarem como o tecido muda um pouquinho a coloração, né, num órgão vivo, né, que não desenho, né, a importância, como a gente já fez aquele desenho de anatomia, eu entendo que aquilo ali está na ponta da língua. As coronárias, observem bem como nós temos muitas coronárias no músculo cardíaco, né, como elas irradiam por ventrículo esquerdo, que é a parte do coração que precisa de maior força de contração, né, então as coronárias ali, ó, quando a gente está falando em ramos que são maiores, mais calibrosos, o infarto que acontece nesses ramos normalmente são aqueles infartos fulminantes, porque eles acabam fazendo uma obstrução de uma parte grande de tecido. Agora, se pega uma ramificação com uma pontinha pequena lá embaixo, aqui, ó, né? Aí provavelmente ele vai ter aquele infarto que ele sente dor, sente desconforto, mas consegue se deslocar até o hospital, consegue conversar, né? Então, o local da obstrução é que vai determinar quais são as chances desse paciente, tá? Aí as coronárias também, né, com uma outra visão. E aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha aí as placas de ateroma, né? O que é isso? Ao longo da vida, sabe aquela batatinha frita delícia que a gente come no boteco, né? Cheia de sal ainda para ajudar. Sabe quanto mais durinha, mais crocante, né? Pior é a gordura que foi utilizada, né? Então, olha aí a obstrução que vai fazendo essa gordura que a gente consome. E claro que ainda tem o agravante da nicotina, né? Ainda tem o agravante do tabagista, né? Do acúmulo de nicotina, do acúmulo de gordura, do diabético, né? Que vão fazer todos esses agravantes de placas de ateroma, obstrui a luz do vaso. E aí eu coloquei outras imagens para vocês. Olha aí o que é a luz do vaso. A gente pode ver um vaso com uma matéria normal, né? Com a luz do vaso bem fluida aqui. E aí depois vai fazendo uma pequena lesão ali no endotélio, vai começar a fazer depósito de gordura, o processo inflamatório em relação a isso, né? Tudo que tem de corpo estranho no corpo, o corpo desenvolve um processo inflamatório, então já vai fazendo ainda um edema daquele tecido, ele fica um pouquinho mais inchado e obstrui cada vez mais a passagem do sangue, né? Coágulos são normais de ter deslocamento de coágulo no nosso corpo. E aí, quando ele encontra uma obstrução dessas, né, ele acaba obstruindo completamente a luz do vaso e levando ao infarto, tá? Por exemplo, sabe aquela vozinha que tem uma queda
da própria altura e bate a perna, por exemplo, aí 2 dias depois ela infarta, as pessoas dificilmente associam com aquela queda que ela teve. Mas provavelmente na queda ela teve deslocamento de coágulos, o corpo entra, né, cascata de coagulação, na hora teve um trauma, né? E esse coágulo, na hora que ele foi passar por outros vasos, numa coronária, por exemplo, né, ele obstrui a passagem e leva a um infarto. Aqui é mostrando a mesma coisa, só que com uma outra imagem, né? Uma placa de ateroma ali, ó. Então tá fazendo obstrução do vaso e um deslocamento de coágulo, pum, obstruiu a passagem do sangue. Deixei um caso clínico para vocês lerem, é bem interessante para vocês identificarem, né, quando é um coágulo, às vezes os casos mais, assim, inesperados, né, pode ser um infarto. Características da dor, então, né? Como que a gente diferencia se é uma angina ou se é um infarto, né? Uma angina, ela vai durar de 3 a 10 minutos, ela passa com repouso e ela passa com o uso do medicamento vasodilatador. Normalmente, o paciente que já é hipertenso, já é cardíaco, ele tem isocordil, né, numa caixinha para ele usar sublingual quando a pressão estiver alta, quando tiver dor no peito, né? Porque aqui, sublingual, a gente tem muitos capilares nessa região, faz uma absorção muito rápida da medicação, né? Para poder ter melhora dos sintomas. Quando é um infarto, a dor vai durar mais de 10 minutos. Em algumas literaturas vai falar em 20 minutos, tá? Não passa com repouso e não passa com o uso de vasodilatador, tá? Então, essa pessoa está tendo um infarto. A gente tem que correr para um serviço de emergência, tá? Sinais e sintomas, então, do infarto: uma dor opressiva no peito, ardência ou queimação, a dor que se irradia para o braço esquerdo, para o estômago, com aquele mal-estar gástrico, e às vezes é confundida com uma indigestão, né? O pescoço e a mandíbula às vezes sentem uma dor, dá um mal-estar geral, sudorese, falta de ar, náuseas ou vômitos, palidez. Esses sinais e sintomas não aparecem todos ao mesmo tempo, certo? Eles podem aparecer 1 ou 2, né? Dependendo da pessoa, né? Mas são característicos de infarto, tá? Uma sensação de morte iminente, a dor é superior a 20 minutos, né? Mulheres, idosos e diabéticos têm maior probabilidade de apresentarem dor ou desconforto atípico. O que é isso, né? Não, esse grupo aqui de pessoas podem apresentar sintomas diferenciados, que não esses típicos de infarto, tá? E a possível ocorrência de infarto sem dor. Lembra quando eu falei das aquelas ramificações das coronárias que são muito pequenininhas, né? Então é aquele que vai sentir algum desconfortozinho e tal, ele não sente dor, ele só vai identificar que teve um infarto quando ele fizer um eletro, coletar enzimas. Condutas, então: tranquilizar a vítima e manter em repouso. Se esse paciente ficar hipertenso ou mais hipertenso do que ele já está, né, ou o estado emocional dele é alterado, ele vai fazer uma vasoconstrição, vai ser muito pior porque ele já está com obstrução de vaso. Afrouxar as roupas, observar sinais vitais, né? E aí, sinais vitais aí é pulso e respiração, né? Se tiver como verificar. A pressão, ótimo, mas não é o primordial, tá? Contatar o serviço de emergência médica e encaminhar para o hospital o mais rápido possível, tá? Se vocês têm fácil deslocamento, não é vítima de trauma, posso colocar no carro e levar para o hospital, sim, tá? O tempo ambulância agulha, o que é isso, tá? Na hora que chega o médico do SAMU, ele já está habilitado a começar a fazer algumas condutas, né? Até ele chegar no hospital para fazer a administração de fibrinolíticos, tá? Que são medicamentos de anticoagulantes fortíssimos, ele tem 30 minutos da chegada da ambulância até a agulha que a gente fala, né? A administração do fibrinolítico, 30 minutos, então tem que ser rápido. O tempo da ambulância balão, se é um paciente que vai precisar de reperfusão com angioplastia, colocar o stent dentro da artéria para abrir, forçar, né, abrir o vaso, é de 90 minutos. Se passa disso, não faz mais. Tá? Solicitar à vítima mastigar uma aspirina ou um AS. E isso, gente, está nos protocolos da American Heart. Todo mundo deve fazer, desde que eu saiba que essa vítima não é alérgica a AS. As condições pré-hospitalares que dificultam o atendimento precoce, e aí eu vou destacar só uma, é normalmente a não valorização pelo paciente e pela família dos sintomas de dor torácica, né? Acham que é uma dor muscular, que é algum desconforto, uma indigestão, né? E deixa essa pessoa em casa, só que o tempo vai ter sérias consequências depois no tratamento que vai poder ser ofertado.
No ambiente intra-hospitalar, então, né, o eletrocardiograma vai ser muito decisivo. E aí, no eletrocardiograma, ele pode nos dar 3 respostas, tá? Ou ele vai apontar para um supradesnivelamento do segmento ST, né, um infarto com supradesnivelamento do segmento ST, tá? O que é isso? Aqui a gente está vendo, isso aqui é um eletro, tá? Esse aqui é a onda P, complexo QRS, tá? E aqui a onda T. Quando a gente está falando de segmento ST, tá aqui o S, tá aqui o T, certo? É esse marco aqui, ó. Tá até um traçado vermelho. O supradesnivelamento é quando essa onda tá elevada, ela tá se igualando à altura da onda T. Tá? Um supradesnivelamento vai ser sugestivo de lesão aguda, ele está infartando agora, tá? E aí esse paciente tem que ser encaminhado para reperfusão para fazer angioplastia. Se for um infradesnivelamento, então essa onda que é ST vai estar abaixo. E aí, o meu mouse sumiu. Cadê? Tá aqui. Então, aqui, ó, o segmento ST vai estar mais baixo, tá? Ele vai ser sugestivo de isquemia, o infarto que já aconteceu há um tempo atrás. E aí, a gente não tem mais tempo para poder fazer uma reperfusão nem fibrinolítico, tá? Ou então esse eletro vai dar normal, aparecendo toda a onda P, complexo QRS, tudo direitinho. No ambiente intra-hospitalar, então, quando a gente abre um protocolo de dor torácica, né, o paciente que entra com sintomas de infarto, nós temos 10 minutos para verificar os sinais vitais da saturação de oxigênio, funcionar um acesso venoso, olha a enfermagem forte aí, fazer um exame físico e a história clínica desse paciente, um checklist de fibrinolítico, né, se ele tem alguma contraindicação. O que é um fibrinolítico? Eles são anticoagulantes fortíssimos, tá, para conseguir desobstruir o vaso. Tá? E dosar marcadores cardíacos, eletrólitos e coagulação, que são as enzimas, né? CKMB e troponinas, tá? Para avaliar se ele está infartando mesmo ou não. Em 10 minutos. Até 30 minutos a gente ainda tem que fazer um raio-x de tórax nesse paciente, tá? Na síndrome coronariana aguda, tá? Existem duas opções de reperfusão. Quando a gente fala em síndrome coronariana aguda, tá? Nós estamos falando que é um paciente que está com obstrução total ou parcial de um vaso sanguíneo. E aí temos duas opções para fazer reperfusão, né? Para liberar a luz desse vaso. Ou a gente vai fazer através de fibrinolíticos, né? Que vai ser a tecnecteplase, tá? Os nomes complicados, né? Então vai fazer uso através de medicação, ou então ele vai para uma angiografia coronária, que é o uso de balão ou stent, tá? Para fazer a desobstrução. O uso para fazer angioplastia, ele vai para o serviço de hemodinâmica, somente hospitais terciários, né, de alta complexidade é que vão ter esse serviço. Então não vai ser lá no interior, na cidadezinha pequena que ele vai conseguir fazer isso, né? Então esse paciente que infarta e está no interior, uma cidade que não tem, ele não tem muito tempo para se deslocar e conseguir chegar a tempo no serviço de hemodinâmica, né? Como é que acontece uma angioplastia, tá? Existe o cateterismo, que é um exame de identificação onde se injeta contraste para visualizar, né, os vasos, né? E depois dessa identificação se faz então a angioplastia, que é quando se coloca um catéter pela veia femoral ou pela braquial aqui em cima, e esse catéter sobe pela aorta, olha ali, ó, e pela aorta ele vai conseguir entrar nas coronárias, tá? Para fazer então uma reperfusão, expandir o vaso, tá? Aí também demonstrando a mesma coisa. Olha lá, fez um cateterismo e aí quando colocou contraste, né, aqui embaixo tem uma imagem no serviço de hemodinâmica para vocês verem como funciona. Ali aparece bem a obstrução, ó, total do vaso, não passa, não tem fluxo sanguíneo. Após fazer a angioplastia, então com balão e liberação do vaso, olha ali a revascularização. Aqui também mostrando ali, ó, a obstrução, né? Eles até descreveram ali 2 horas de dor, né? E aqui ele colocou um stent. Stent é aquela molinha, e que vocês nunca mais vão chamar de molinha no coração. É um stent. E observem a escrita, né? Ela é em inglês de extensor, certo? Ali ele aparece direitinho, olha. E olha como é que acontece um stent, tá? O stent ele é uma malha de ferro ali, de ferro não, né? De eu não sei dizer qual é o material, né? Se é um inox, se é um alumínio, enfim, faz uma extensão, coloca o balão ali, o balão expande então aquela obstrução do vaso e coloca essa malha de ferro ali no local
faz a extensão, o balão esvazia e sai junto com o catéter e o stent fica ali no local.